E aí, Guerra, hoje nós vamos Hoje tem que não é fácil, não. Abençoado. Não tem aquele que fala, isso até o autor fala assim, ser ou não ser, eis a questão. Né? Shakespeare. Então nós vamos inspirar em Shakespeare agora e vamos ser como o Senhor. Aí, ó. Aí. Ué. Não é fácil, não. Você que está aí, ó, aguarde aí, porque isso aqui é muito forte. Como diz, é forte. Miqueias 6:8 fala assim, ó. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Então nós temos aqui, o nome Miqueias significa quem é como o Senhor. E foi exatamente essa questão que ele propôs em seu ministério profético. Ele chamou o povo de Judá para um estilo de vida semelhante ao que ele mostrava, ser como o Senhor. Sua forma de viver desafiou os falsos profetas, os líderes políticos corruptos e os desobedientes habitantes de Judá a viverem sua fé de forma autêntica. Tem muito tempo que eu não ouço essa palavra, corruptos, né? Está tudo sendo lavado? Tá. O profeta suspeitava da iniquidade e da corrupção. E mesmo sendo um homem do campo, percebeu a ganância que estava por trás das decisões dos sacerdotes e líderes políticos na cidade em seus dias. Defendeu a causa dos pobres e oprimidos e repreendeu os que estavam em posição de comando por explorar as pessoas. Podemos aprender 3 grandes lições para os nossos dias com Miqueias. Antes disso, passar pelos pastor Rogerinho aqui. Ser ou não ser, eis a questão. Semelhante a Jesus, caminhando na direção da perfeita varonilidade, Amém. Não é? Amém. E assim nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Deus, restaurando em nós a sua imagem e a sua semelhança. Amém. Então, glória a Deus. Né? Ser sim como Jesus, Amém. ser sim como Deus, porque esse é o propósito de Deus. Não é? Então, Deus, quando nos fez conforme a sua imagem, a sua semelhança, e nos abençoou para que nós pudéssemos ser fecundos e encher a terra exatamente de seres como nós, isto é, a imagem e semelhança de Deus. Então, esse propósito de Deus, ele não mudou, e é por isso que o Senhor não somente enviou Cristo, mas o tempo inteiro enviou os seus profetas para trazer o povo para ser exatamente aquilo que Deus queria que cada um indivíduo fosse, né? Então, cada um de nós, pessoas, indivíduo, nós fomos feitos para ser exatamente como Ele, imagem e semelhança dEle, que era o propósito dEle estabelecido desde Adão, o primeiro homem. Quando Deus disse lá no princípio, façamos, não é? O homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, então esse era o propósito, que realmente o homem fosse feito, imagem e semelhança dele, e vivesse dessa maneira, refletindo em todo lugar e em todo tempo essa imagem e essa semelhança. Agora, é muito interessante, Guerra, nesse Sim. contexto, apesar do texto bíblico que a gente leu ser um texto bíblico muito pequeno, mas ele é muito profundo, mas muito o comentário que você fez traz essa visão muito clara. Primeiro, uma visão clara de quem é esse profeta, né? Segundo, uma visão muito clara também de como estava vivendo a sociedade nos seus dias. Então, não é simplesmente os sacerdotes ou os príncipes, mas o povo de uma maneira geral, a sociedade estava vivendo de uma maneira corrupta
não é? Os sacerdotes vivendo como a sociedade queria, aliás, tal como é o sacerdote, assim é o povo, não é? Então, com certeza. Aí Deus levanta esse homem, não é? Com uma palavra, e uma palavra realmente de muita autoridade. E olha, eu creio que o contexto que nós estamos vivendo hoje no país, essa seria uma palavra muito própria para os nossos dias, não é? Então, eu acho que vale a pena considerar naquilo que Miqueias tem dito e naquilo que o Senhor está falando a respeito do povo através de Miqueias, porque assim como aquele povo, o que nos resta é rasgar as nossas vestes, jogar cinza sobre a cabeça, prantear e arrepender, não é? Então, eu creio que esse é um chamado para cada um de nós nesse tempo. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pode ir, Guerra. Nós temos aqui, são as 3 coisas que nós podemos aprender. Então, nós vamos apresentar a primeira aqui. Pensar no benefício pessoal e não no coletivo e organizacional. Quando um líder tira benefício do sistema para si, a parte de seus seguidores, algo está errado com o líder, com o sistema ou com ambos. Como é que é? Algo está errado com o líder, ou com o sistema, ou com ambos. Ou com ambos. Eu acho que Miqueias mora numa cidade chamada Brasília. Deve ser, ué. Ou, de repente, quem sabe, até em Belo Horizonte. Aliás, algo tem a ver. Em qual das nossas cidades, não é, Miqueias não poderia morar para ter exatamente essa visão e esse discurso? Sim. E é muito interessante, Guerra, porque quando a gente coloca essa questão daquilo, quando o líder usa o sistema para trazer benefício para si mesmo, em vez de gerar benefício para o povo, que é exatamente a função para a qual ele está ali, né? Porque se ele está naquela posição e está naquela função, sim, o propósito da função é o bem comum. É o bem da comunidade. E é muito interessante porque esse é o julgamento que ele faz para estar naquela função. E é exatamente isso que se espera dele. Não se espera nada além daquilo pelo qual ele prometeu e pelo qual ele foi eleito. É ou não é verdade? Sim, com certeza. Ninguém está esperando mais do que aquilo que ele se propôs a fazer, né? E é exatamente aí que nós vamos ver não apenas a deficiência do líder, mas também a deficiência de todo um sistema. E é muito interessante essa questão. Olha, a gente tem uma ideia, né? E sabemos que, apesar de tudo, a vida da comunidade em Israel não foi e não chegou no nível que nós vivemos hoje. Então, quando eu falo que a mensagem de hoje ela é extremamente oportuna e que Miqueias poderia ser um profeta estabelecido em qualquer uma das cidades da nossa nação, eu realmente estou até, de uma certa maneira, sendo bonzinho, né? Porque... Tranquilo, merece um doce. Merece. Mas olha, o que nós estamos vivendo hoje, sim, num contexto de nação, é que não apenas as pessoas estão contaminadas, mas os próprios sistemas estabelecidos também estão contaminados. Então, perde-se a credibilidade nas pessoas e acaba se perdendo também a credibilidade das instituições. Não é? Então, quando a gente para pensar no quanto que as grandes construtoras e as grandes empresas no Brasil
estão envolvidas em tantos escândalos, junto com todas as estruturas políticas, em todas as esferas da nossa nação, nós realmente temos um único caminho a fazer, é clamar ao Senhor e Amém. pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque tanto as lideranças quanto os sistemas que mantêm estas lideranças, elas estão realmente comprometidas. Claro, há pessoas honestas em todos os lugares, com certeza, com certeza. Mas o fato de ter pessoas honestas não significa que o sistema seja bom. E nós temos visto continuamente, 2 a 3 vezes por semana, né, uma prova de que o nosso sistema realmente precisa passar por uma avaliação muito séria e criteriosa. Todos os nossos sistemas precisam ser revistos. Ok. Nós temos aqui várias participações. Tem uma aqui lá de Camaçari, na Bahia, né, pedindo oração pela sua vida, né, e toda a sua casa. Nós vamos orar por você já já. Também temos aqui a participação de um pastor lá de Angra dos Reis, dando testemunho aqui da cura, né, da restauração aqui que Deus fez, ele sendo diabético, né, e aqui foi machucado por um prego, e existia a iminência de perder, né, até mesmo o pé, mas Deus operou e fez um milagre aqui, glória a Deus por isso. Amém. Não é? Louvamos a Deus por essa a ação de Deus na sua vida, né? Temos outras participações aqui de pedidos de oração, né? Nós vamos fazer isso aqui no final do programa, vamos apresentar cada um diante do Senhor, ok? E aí, Guerra? Olha, nós temos aqui fazer o que é certo em público, mas esconder um coração corrupto. Nossas atitudes não podem ser apenas uma ação externa. Precisa ser uma atitude interna também. Uma diferença efetiva e saudável tem sua origem em quem somos, não apenas no que fazemos. Podemos usar máscara por um tempo, mas uma hora a realidade se torna evidente, né? Uma hora a máscara cai, né? Cai. E aí, Guerra, nós temos muita coisa que poderia ser dita. Né? Primeiro é a questão daquilo que nós somos na nossa individualidade ou quando estamos sozinhos. E outra coisa é aquilo que nós somos quando nós estamos, né, em público. E isso precisa realmente ser levado em consideração. Então, nós temos primeiro esse aspecto. Isso tem muito a ver com o caráter, não é? Então, como diz, né, o próprio pastor Márcio, caráter é aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos. É verdade. Não é? Então, quem nós realmente somos? Nós realmente somos aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos em público, ela vem para manter, ou tem um propósito de manter uma imagem. Sim, né? Com certeza. E é muito interessante. Eu acho que hoje a gente pode... Eu já comecei, eu tenho que terminar, né? Então, descer a lei um tiquinho mais. Uma das coisas muito interessantes e que a gente vê em quase todos os candidatos é a preocupação com a imagem. Isso realmente é importante, né? Por quê? Porque a nossa imagem, ela comunica e a nossa imagem nos vende. O grande problema é quando nós vendemos uma imagem que não condiz com aquilo que nós temos dentro. Isto é, quando o pacote é muito bonito, mas o que está dentro não está à altura do pacote, né? Então, muitas vezes, um pacote, ele é importante? Sim. Mas se você abre um pacote muito bonito e não tem nada dentro dele, ninguém quer só o pacote. Outra coisa muito interessante com relação a essa questão da imagem é que, assim como nós vendemos uma imagem,
Se eu vendo o tempo inteiro uma imagem e essa imagem não é real, eu estou fazendo uma propaganda enganosa. E uma propaganda enganosa de mim mesmo, uma propaganda enganosa daquilo que eu acredito e até mesmo do próprio sistema ou das ideologias que eu defendo. E isso é algo que realmente precisa ser considerado. Assim como uma empresa, se ela divulga uma propaganda enganosa, ela deve e pode ser punida, não é? Pelo sistema estabelecido através dos direitos do consumidor. Eu acho que esse direito teria que ser estendido além disso. Porque quando eu vendo uma imagem e essa imagem é uma imagem falsa ou é uma imagem enganosa, eu teria que ter recursos para realmente cobrar aquilo que foi vendido. Com certeza. Não é? Por quê? Ah, mas você não pagou por isso. Paguei e continuo pagando. Esse é o grande problema. Ou quem você acha que paga os políticos que estão no Brasil inteiro, de norte a sul, desde a Câmara dos Vereadores da menor cidade até a presidência da República? É você, sou eu. Então nós pagamos e pagamos sim. Então nós somos consumidores e estamos comprando algo que não condiz com o rótulo e a propaganda. Isso é algo sério e nós devemos considerar isso, né? Agora, ninguém engana todo mundo o tempo Lógico inteiro. que não, com certeza. Né? E uma hora vem à tona. Uma hora vem à tona. Vem. O grande problema, e aí eu volto, Guerra, na primeira situação Sim. da introdução. Tá. Os nossos sistemas hoje, será que eles realmente estão prontos para realmente corresponder à altura dessa necessidade e dessa demanda que o povo tem, ou que a própria lei que deveria estabelecer? Esta é uma questão muito interessante, não é? Porque é muito... não tem jeito, né? Não. Começa, termina. É muito interessante quando a gente começa a ver os acordos e até mesmo as intrigas que acontecem para beneficiar uns ou até mesmo, desculpe a expressão, sacanear outros e se livrar de outros. Então, você vai vendo essas articulações demonstrando claramente o que os nossos sistemas permitem. Sim. Essa é uma permissividade do nosso sistema. Né? Bem recentemente, e graças a Deus, né, o Tribunal Superior de Justiça votou e amparou que se estabelecia que, a partir do momento que a pessoa fosse condenada na segunda instância, ele não tem mais o direito de esperar a terceira instância em liberdade. Ele já pode ser preso. Né? Ora, isso é algo que nem teria necessidade de chegar na segunda instância. E, ao meu ver, né, e eu penso que não estou pensando sozinho nisso, né, se ele foi já julgado e o julgamento foi justo, com direito à defesa, como todos têm, não é? Então eu creio que ele já deveria se submeter a essa posição e o sistema já deveria realmente cobrar e incluir isso dentro de um regime onde se poderia pagar por aquilo que se fez. Agora, uma grande outra questão, Guerra, que Miqueias traz é a questão da injustiça social. Sim, com certeza. Né? Então, nós vemos que isso é uma verdade e nós, como igreja, não podemos nos excluir dessa verdade e dessa responsabilidade, porque eu não estou fazendo aqui um programa político. É que isso fique bem claro.
é interessante nós termos essa visão de mundo para que nós, como igreja, possamos atuar na transformação desse mundo. Porque Paulo diz isso de uma maneira muito clara: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nós precisamos entender como o sistema funciona, porque entendendo como o sistema funciona, nós teremos condição de trabalhar em função da mudança do sistema, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a perceber o quanto que algumas pessoas, elas são presas, elas apanham, Sim. elas são oprimidas por um erro muito pequeno em relação a uma outra situação onde as pessoas continuam livres, onde as pessoas, porque podem pagar um bom advogado, elas se livram e continuam respondendo processos em liberdade, não é? Então, essa é uma outra situação que Miqueias traz, que é a questão, né, da justiça social. E né? como que você, como igreja, ou seja, você ser essa referência, ou seja, não se excluir da sociedade, Exatamente. dos problemas políticos e apolíticos, mas você está vivendo como o Senhor, sendo uma testemunha ali. Sim, e é interessante, Rogério, porque a gente precisa orar pelos líderes, pelos políticos, pelos sistemas, apesar de que a gente sabe que os sistemas são sistemas desse mundo, não é? Mas o que Paulo diz? Que a nossa luta é exatamente nesses lugares, não é? É contra principados, potestades, forças espirituais da maldade, não é? E dominadores desse mundo tenebroso. Então são esses sistemas dominados pelo maligno, é uma das nossas atuações como igreja. Você sabe, Rogério, que assim, a gente vendo o desenrolado aqui desse tema, né, e o título Ser como o Senhor, me reporta um dos primeiros livros que eu li quando eu converti, que é Em Seus Passos. O que faria Jesus. O que faria Jesus, não é mesmo? Assim, salta, ela atende isso, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Não é? Em qualquer segmento da sociedade, o que Jesus faria, né? E o que eu faria também, né? Seguindo Jesus nesse sentido. Então, é extremamente assim, desafiador isso. Com certeza. E é muito interessante, você tocou num assunto muito legal para a gente discutir, Rogério, porque Jesus ele não veio para mudar o sistema político, como muitos queriam que ele fizesse e assumisse essa posição. Ele confrontou o sistema político, confrontou o sistema romano, mas ele foi muito claro: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas ele estabeleceu o princípio para a mudança do sistema. Isso. E o princípio para a mudança do sistema não é mudar o sistema, é mudar o indivíduo. Isso. Então, a partir do momento que o indivíduo muda e ele experimenta realmente essa transformação, consequentemente, ele vai ser agente de mudança e transformação dos sistemas. Então, esse foi o método de Jesus. Não muda o mundo para depois mudar as pessoas. Mude as pessoas, porque as pessoas mudadas, elas mudarão o mundo. Com certeza. Então, essa exatamente. E é aí exatamente que a igreja tem que trabalhar. Né? Trazendo exatamente essa visão de sermos como Jesus, sermos como Deus, imitadores de Cristo. Né? E sendo imitadores de Cristo, como Paulo diz, nós vamos cada vez mais ser agentes do reino de Deus. Amém. E como é que é o reino de Deus? Um reino de paz, justiça e alegria. Exato. Mas a justiça faz parte. Nós não podemos negligenciar a justiça. Jesus em nenhum momento foi conivente com a injustiça. Né? Se Jesus fosse conivente com a injustiça, ele teria deixado apedrejar aquela mulher que veio trazida pelos líderes apanhada em adultério. Mas ele sabia que ali havia uma injustiça sendo estabelecida. E ele não se conformou com aquilo. Verdade. Né? Confrontou exatamente porque era uma atitude de injustiça. Né? Por que levaram só a mulher?
Não é verdade? É isso mesmo. Deveriam ter levado a mulher e o homem. A mulher também. não foi apanhada em adultério sozinha. Não faz, Não é? Não pratica Não tem nem adultério como, só, né? Isso não existe, não é? Mas era Mas levaram só a mulher. Mas era uma sociedade extremamente Machista, né? não é? Preconceituosa. E, além de tudo, queriam testar o Senhor, né? Claro. É verdade. Pedir para o pastor Guerra fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor pela beleza da Tua santidade. Apresentamos, Senhor, cada vida que está nos assistindo nas Tuas mãos. Nesse tema, Senhor, da gente ser como o Senhor, Pai, que cada um faça uma reflexão nisso. Até onde ele está sendo como o Senhor, Pai. Cada um venha entender que ele tem que buscar isso. Buscar essa diferença, Pai. Buscar essa atitude, buscar de ser exemplo para as pessoas, Pai, e construir uma vida espiritual que vale a pena. Por isso, agora, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo e declaramos a vitória para cada um na autoridade do nome de Jesus. E os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.